Muito boa noite de novo. Vamos aí continuar a nossa caminhada, né? Mais uma vez agradecendo aos irmãos, às irmãs, aos amigos, às amigas, aos meus parentes que também eu sei que têm assistido a esses vídeos, meus sobrinhos, meus primos, aos alunos e alunas. Eu realmente quero agradecer a Deus e louvar pela vida de cada um de vocês. Vamos continuar, não vamos aí desanimar. Vamos levar a palavra de Deus adiante com nossos 40 lições essenciais para a vida cristã. Encorajar de novo quem não é inscrito a se inscrever e quem já é inscrito, ajudar a divulgar essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus. Não é a minha palavra, nem a palavra de vocês, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Essa é a questão, certo? O título da lição 34, olha que nós já chegamos na 34, hein? Faltam 6 lições para terminarmos esse primeiro livro. Ainda vamos fazer o outro 40 lições, que é sobre a igreja, né? A palavra é a que fala da segurança, né? E a certeza da salvação. A segurança e a certeza da salvação. As palavras da Bíblia são confiáveis e jamais podem ser mudadas ou anuladas. Os sentimentos humanos flutuam de acordo com o humor e a situação. Portanto, não são confiáveis. Uma vez que a Bíblia claramente declara que uma pessoa é salva quando crê no Senhor Jesus, esse fato é então estabelecido a despeito do sentimento humano. Devemos nos firmar nas palavras confiáveis da Bíblia e não levar em conta os nossos sentimentos instáveis, crendo com firmeza e sabendo com certeza que somos salvos. Com base em Marcos 16,16, que diz: quem crer e for batizado será salvo, e em Romanos 10,13, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, podemos afirmar que uma vez que a pessoa crê e é batizada, invocando o nome do Senhor, ela é salva. Esse fato deve ser reconhecido e sabido, sem depender de sentimentos humanos. João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse versículo prova que uma vez que uma pessoa crê no Pai Celestial e crê no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ela tem a vida eterna, ou seja, a vida divina, e já não entrará em juízo, nem perecerá, mas já passou da morte para a vida. Isso é irreversível. A vida eterna que recebemos ao crer no Senhor não se relaciona apenas a receber as bênçãos eternas no futuro, mas em ser nossa vida hoje, guiando-nos em nosso viver e obra. Uma vez salvos, a vida eterna vive em nós, capacitando-nos a viver na terra a vida divina que está no céu. Isto é real e é para hoje. Não tenhamos medo de dizer isso com ousadia, pois quanto mais reforçarmos esse tópico, melhor será. Todos os crentes devem ser impressionados com o fato de que o Deus triuno em nós é glorioso e grandioso. Ele é muitíssimo grande, forte e vivo. Ele é grandioso porque é Deus, é forte porque é Cristo e é vivo porque é o Espírito Santo. Ele é grandeza, força e viver, e está em nós como nossa vida, vivendo por nós e capacitando-nos a viver na terra a vida de Deus que está no céu. Isso é um grande mistério, o mistério da piedade. Isso é ser cristão. O significado da salvação do Espírito. A Bíblia nos diz que a salvação é algo que pode ser confirmado com certeza e que podemos saber com toda a confiança. A salvação é segura, uma vez que a temo-la eternamente. Ela jamais pode ser abalada ou mudada. A salvação ocorre no momento em que a pessoa crê, não havendo nenhum tempo entre crer e ser salvo. Atos 16:31 diz isso, Romanos 10:10 diz isso. A salvação diz respeito a uma pessoa ser salva diante de Deus, e ela inclui ser redimida judicialmente, perdoada dos pecados e lavada dos seus registros, Atos 10:43, Romanos 6:22,
Colossenses 2, 13 e 14. Ser reconciliada com Deus, Romanos 5, 1, Efésios 2, de 11 a 16. Ser justificada, santificada posicionalmente, 1 Coríntios 6, 11. Ser poupada da perdição eterna, João 5, 24. Ser regenerada, 1 Pedro 1, 3. Ter a vida eterna de Deus, 1 João 5, 12 e 13. E tornar-se filho de Deus, João 1, 12. Esses versículos a gente vai ler no final da lição. As provas da salvação. A palavra de Deus como prova exterior. As palavras da Bíblia são título de propriedade da nossa salvação, eterna. Por elas temos a segurança e a garantia da salvação. As palavras da Bíblia são inspiradas por Deus e, portanto, dignas de confiança, jamais podendo ser mudadas ou anuladas. Os sentimentos humanos oscilam segundo a disposição de ânimo e segundo o ambiente, e não são dignos de confiança. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. 1 João 5, 12 e 13. Uma vez que a Bíblia afirma que uma pessoa é salva no momento em que crê no Senhor Jesus, esse fato está estabelecido, qualquer que seja o sentimento humano. Devemos permanecer firmes nas palavras da Bíblia e não sermos levados pelos nossos sentimentos oscilantes, crendo firmemente e sabendo com certeza que nós já fomos salvos. O testemunho do Espírito Santo como prova interior. O Espírito Santo que está em nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, nascidos de Deus. Romanos 8, 16. Como salvos, quando chamamos Deus de Pai, temos por dentro um sentimento doce e confortante dado a nós pelo Espírito como confirmação de que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15. A evidência da experiência de vida como a prova do amor. Todo aquele que é gerado de Deus ama a Deus e ama os filhos de Deus, os quais são seus irmãos no Senhor. 1 João 5, 1. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Há uma alegria e um sentimento de ternura inexplicáveis quando encontramos um irmão no Senhor. 1 João 3, 14. A segurança da salvação. Pelo Deus invariável. Tiago 1, 17. Pela vontade imutável de Deus. Hebreus 6, 17. Pelo amor inseparável de Deus. 1 João 4, 10. Pelo chamamento irrevogável de Deus. Romanos 11, 29. Pela justificação incontestável de Deus. Romanos 3, 26. Romanos 8, 33. Pela mão todo-poderosa de Deus. João 10, 29. Pela vida eterna de Deus. João 10, 28. Pela nova aliança de Deus. Hebreus 8, de 8 a 12. Pela redenção perfeita, completa e eterna de Cristo. Hebreus 9, 12. Pela salvação eterna de Cristo. Hebreus 5, 9. Pela promessa infalível de Cristo. João 6, 37. Nós vamos ler todos esses versículos aqui para garantia dessa questão da salvação na Bíblia, não no que nós achamos. Ok? Vamos começar lendo lá em Atos 16, 31 primeiro. Atos 16, 31, vamos começar na sequência, até o final aqui. Atos 16, 31 primeiro, vamos lá. Atos 16, 31, ó. Muito bem, já achei. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Romanos 10, versículo 10. Romanos 10, 10. Vamos lá. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Riquíssimo, né? Agora, Atos 10, 43. Eu vou na sequência que está aqui, fica mais fácil de andar aqui. Atos 10, 43. Atos 10, 43, já cheguei. Dele
todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Romanos 6, 22 agora. Romanos 6, 22. O versículo mais conhecido, nós já lemos aqui. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Muito rico, né? Colossenses 2, 13 e 14. 2, 13 e 14. Vamos lá. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Riquíssimo esse versículo, né? Reconciliados com Deus, Romanos 5, 1. Vamos ler agora menos versículos, senão a gente não chega lá naqueles finais, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso. Justificada e santificada posicionalmente a nossa salvação. 1 Coríntios 6, 11. 6, 11. Vamos lá. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Riquíssimo, né? Ser poupado da perdição eterna. João 5, 24. João 5, 24. Vamos lá. É aquele versículo lá que a gente leu na caminhada aí da leitura, mas vamos ler de novo. Em verdade vos digo, isso é Jesus falando, hein? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Riquíssimo, né? Ser regenerada, 1 Pedro 1, 3. Lá no finalzão, vamos lá. 1 Pedro 1, 3, já chegamos. Passamos Timóteo, Hebreus, aí chegamos em 1 Pedro. Passamos Tiago, 1 Pedro 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Riquíssimo. Ter a vida eterna de Deus. 1 João 5, 12 e 13. 1 João 5, 12 e 13. 12 e 13. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E tornar-se filho de Deus, é um versículo conhecido também, João 1, 12. Aqui diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Muito rico, né? E aí, a parte do Espírito, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. Vamos ler lá. 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E agora vamos ler aqueles versículos da segurança da salvação. Tiago 1,17 primeiro. Tiago 1, versículo 17, está aqui. Já cheguei. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pela vontade imutável de Deus. Hebreus 6,17.
Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, pelo amor inseparável de Deus. 1 João 4,10, está aqui mais para frente. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, pelo chamamento irrevogável de Deus. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, pela justificação incontestável de Deus. Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Pela mão todo-poderosa de Deus. João 10, 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Riquíssimo, né? Pela vida eterna de Deus, o 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nossa, que rico isso, hein? Pela nova aliança de Deus, Hebreus 8:8. Hebreus 8, versículo 8. Olha que rico. 8, versículo 8. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, pela redenção perfeita, completa e eterna de Cristo. Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Riquíssimo isso, né? Pela salvação eterna de Cristo, Hebreus 5, 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Riquíssimo, né? E João 6,37, a promessa infalível de Cristo. E a gente fecha aqui essa lição. João 6, versículo 37. 6,37. Vamos lá, já chegamos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eita, isso é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos aí que têm ouvido, que têm assistido esses vídeos. Creiam. Todo aquele que confessa o nome de Jesus, crê no coração, tem a vida eterna. É lógico que isso não é uma coisa que a gente obriga ninguém, mas é pela palavra que a fé vai ser gerada nas pessoas. Então vamos divulgar essa palavra. Ajudem essa palavra a ir para mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.